Então nós tivemos ao longo dos processos africanos a cabala hebraica misturado com a religião africana. Isso trouxe uma grande diferença ao panteão dos deuses e à nova Bíblia. Povos hebreus na África, povos que vinham do Egito. Em Gênesis 12:10 encontramos esses versículos. Mateus 2:15. O Êxodo 3. Filhos de Cão que formaram Efraim. E Moisés que casou com uma egípcia, que provavelmente era africana. Então a revolta da lepra diferente às visitas da rainha de Sabá, Salomão, que também era de origem africana, ou seja, era de origem do muçulmano a nível dos mouros. Saulo citou a mãe de Simão, presentes no livro do Êxodo. Formação de 4 fases. Primeiro cão na África, linha de cão, Noé, o filho, rabínicos e judeus. Deu origem ao Egito egípcio, mal das condições sobre Canaã. Filho rebelde, cão, preconceitos e maldições. Sudão e Etíope, filisteus, 4ª fase, templo, ou seja, de Cu, que é templo negro, Nissaim, países da Etiópia, do norte da África, intensa comunicação com o Egito, fizeram em Gênesis Cão e Jafé, que formou Canaã, que Cão provavelmente vinha da descendência africana. Então isso tudo está dentro da religião. Todos os povos podem ser chamados. Desmente Sem nos cananeus. Então a ciência egípcia, como Moisés, que Moisés viveu ao Egito e assim implementou. O próprio Yeshua foi para o Egito e lá ele teve experiências espirituais. Todos são descendentes praticamente do Egito. Começa aí, teve uma Jobal, Zilá, Deus, a luz cortante do ferro, que é representada. Toma o menino e leve para o Egito. Assim foi José, o seu sonho. Simão sereno, que carregou uma cruz, simbolizando a cruz de Jesus, dividindo assim as dificuldades com Jesus Cristo. Então isso tudo trouxe grandes diferenças. E nós tivemos também a guerra do Balduíno, que era um sarraceno contra os sarracenos. E Balduíno, segundo consta, ele tinha lepra, ele era doente, ele era uma criança, era um filho de um rei, Felipe VI, doente. E ele lutou contra os Saladino, que tinha um exército de muçulmanos mouros, negros, e também existia naquela época a interferência onde Jerusalém ele venceu com apenas 24 anos, ele derruba o exército dos sarracenos e toma Jerusalém. Banhos de sangue fizeram aquela área de Jerusalém, tornando-se assim. Balduíno foi o primeiro cavaleiro templário e ele escondeu durante muitos anos sua doença hanseníase. Quando criança, ele sentiu um toque no seu braço e não sentia dor. As outras crianças o beliscavam e ele não sentia dor. E aí veio os árabes, os médicos árabes naquele tempo e disseram: o que está acontecendo com você que você não sente dor e nada disso? Então foi encoberta essa doença. Só que ele vai para o campo de batalha com Saladino, que era um príncipe ou seja, nascido no Iraque, mas ele começa a religião sunita. Então ele vence e implementa na Pérsia, que hoje é a Síria, a religião sunita, através de Saladino. Então ele pega e consegue todos aqueles exércitos de negros mouros, aonde hoje nós tivemos essa imigração na Bahia, no século XVIII, com os exércitos na revolta dos Búzios, que diferencia esse tipo de energias e de presença afro-muçulmana. Então eles se diferenciam não da África,
mas da Etiópia e do Egito. São altamente inteligentes, monoteístas, vieram para o Brasil, mas eles sabiam a matemática perfeita, sabiam ler e escrever. E assim eles criaram a Revolta dos Búzios, onde Portugal teve que bani-los para fora da Bahia, porque eles tinham diversas formações, inclusive astrológicas, de prever o futuro. Então eles incrementaram as entidades e os orixás aqui na Bahia com essa força e circunferência a nível astrológico e a nível africano. Eles trouxeram os odus, eles diferenciaram-se dos outros povos no Brasil africanos. E eles são eles são indomáveis, assim como os mouros lá de Saladino. Então Saladino perde a Jerusalém, mas o príncipe, o papa da época, disse: eles voltarão com as suas facas, com seus punhais. Eles não deixarão a cidade de Jerusalém em paz. Eles perderam, mas eles voltarão. E isso tudo está prescrito na história, como Balduíno, um grande líder que veio a falecer, porque ele vai para combate, lá no combate o cara não tomava banho, enfim, não tinha cuidados com a sua saúde, o que fez a hanseníase se tomar ele todo. Então ele usa uma máscara de ferro e é carregado nos ombros, e mesmo assim, com 31 anos, ele vem a falecer. E o seu sobrinho, Balduíno II, entra como seu sucessor para poder administrar o exército. Mas mesmo assim, ele larga só a batalha quando ele vence Saladino, que era um rei muçulmano, tá bom? E automaticamente a Jerusalém ficou tomada de mouros, né, gente? Com essa circunferência, houve uma introdução árabe, uma introdução muçulmana, africana, etiopiana, e naqueles estados ali da Pérsia, que hoje é o Iraque e Irã, aonde as pessoas hoje têm a mistura do africano dentro dessa simbologia, inclusive dentro da Cabala também. Então nós podemos se reverenciar a essas energias como energias totalitárias do planeta. Isso nós não sabemos, mas sabemos que esses seres que vieram, os odus, os orixás, eles são a representação extraterrestre de seres que vieram à Terra. E começou através desses seres todas as lendas que hoje nós podemos ver, com as lendas nórdicas, as lendas da Grécia e todas as outras. Todas as outras vieram através do culto africano, do culto no Vale do Heathcliff, onde tudo provavelmente teve sua origem. E isso é comprovado dentro das pesquisas de cavernas, dentro das pesquisas de letras humanas, dentro das pesquisas de etimologia, de arquétipos, inclusive. Importante salientar a performance arquetípica na mente, nas cores, no dialeto, na postura, na alimentação do Brasil, rica em feijão, rica em arroz, tudo referente às forças dos orixás. Então a comida era retirada da cozinha e colocada para os orixás, porque era a mesma coisa. Então quando se come feijão, está comendo-se para Ogum, feijoada para Ogum, e assim são derivados na linguagem arquetípica popular, que vem em sonhos do inconsciente, predisposições, sonhos, e além de tudo também arquétipos importantes do dia, sincronicidade, como as pessoas de repente encontram uma ferradura no chão, de repente as pessoas são chamadas para comer uma feijoada, ou então alguém passa e diz: vamos tomar uma cerveja. Isso tudo são sincrônicos sinais arquetípicos das pessoas que utilizam as formações dos odus, e podem ser diferenciadas através das suas cores também. A pessoa acha uma carta no chão de jogo com 7 de ouro, e também pode achar um pedaço de uma roupa, um tecido, ou então um brinco azul escuro. Isso tudo é arquétipo que diz uma mensagem para aquela pessoa naquele instante que a pessoa está passando por uma situação ou um problema.
E muitos veem isso e são representados isso dentro de um quadro, dentro da pintura, dentro da representação artística, da pintura e literatura também. Então o inconsciente é infinito, inexplorado, existe muito ainda a ser dito e ser feito. E aos poucos esse universo vai se transfigurando em velocidade, energia e amor às pessoas. Obrigado por sua visualização.